poder público ele tem autonomia para organizar o quadro de pessoal, entretanto, existem regras para que isso aconteça. Então, começando aqui pela questão da autonomia que os sistemas de ensino têm para organizar o seu quadro de pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a hierarquia que existe entre os cargos e funções. Quando a gente fala de escolas particulares, de uma empresa de uma escola que é particular, da rede privada, ela tem ali autonomia, flexibilidade para contratar o número de profissionais, de professores, diretores, vice-diretores, coordenadores, enfim, todos aqueles profissionais docentes e de suporte pedagógico, como também todos aqueles profissionais não docentes, ou seja, os profissionais de apoio escolar que vão trabalhar ali naquela instituição ou naquela rede, né, de escolas privadas. Mas quando a gente fala de ensino público, de escolas públicas, de redes públicas de ensino, nós temos sim, o poder público ele tem, o ente público ele tem autonomia para organizar o quadro de pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre isso com vocês. Entretanto, existem regras para que isso aconteça, tá? Então, toda a criação de cargos, alteração de cargos e salários, ela envolve ali a questão de um processo legislativo, de alterações de leis, enfim. E aí que entra também justamente essa questão do plano de carreira do magistério, que muitas vezes o quadro de pessoal do magistério, que é o recomendável, ele está ali compondo o plano de carreira, que é uma lei daquele ente federado, tá? Então, no âmbito do serviço público dos entes federais, dos estados e dos municípios, existem essas regras. Então, embora exista uma autonomia para a organização do quadro de pessoal, existem também regras a serem seguidas, por isso que a gente pode ou não pode fazer determinadas alterações, determinadas mudanças no âmbito ali do quadro de servidores daquele sistema de ensino, tá? Então, é isso. Falando um pouquinho dos poderes da administração pública, então falando aí da questão da organização da administração pública, nós temos uma legislação que garante o plano de carreira do magistério, nós temos a Constituição Federal, a LDB, a lei que criou o piso do magistério, o próprio Plano Nacional de Educação, sempre está aí reforçando a necessidade de que o pessoal do magistério e dos profissionais da educação de maneira geral tenham planos de carreira, tá? Mas falando então, e no caso dos profissionais da iniciativa privada, nós não temos essa exigência de carreira, tá? O que nós temos são regras específicas lá dos sindicatos que regulamentam a questão salarial, de jornada, enfim, tá? Mas dando esse enfoque maior, então, aqui a carreira pública, a carreira do magistério público, a gente precisa entender o seguinte, que a administração pública, o ente público, ele tem ali alguns poderes. Dentre esses poderes, ele tem o poder de regulamentar regras, impor sanções, enfim, tem uma série de poderes. Mas dentre esses poderes, tem o poder hierárquico, que é o poder de organizar os órgãos públicos e escalonar as atribuições desses órgãos e também dos servidores públicos, criando então o seu quadro de pessoal e criando aí uma escala hierárquica. Então, aquele determinado ente público, por exemplo, o município, ele tem a autonomia de, mediante lei, tá? Organizar a sua estrutura administrativa, os órgãos que compõem ali a sua estrutura e criar também o seu quadro de pessoal. Então, já adianto para vocês que nós não temos, falando aí um pouquinho da questão da organização do quadro do magistério em si, nós não temos uma legislação de referência nacional, um modelo nacional que venha nos trazer uma organização administrativa adequada para o magistério. Olha, precisa seguir esse padrão de quadro do magistério, com esses cargos, com essas denominações, com essas quantidades, tá? Nós não temos isso. Por quê? Porque isso entra aí na esfera, então, de autonomia de cada ente público, de cada ente governamental e estabelecer o seu quadro de pessoal, tá? E também criar aí os seus órgãos. Por isso que nós temos tanta variedade, tantas alterações, tantas diferenças de um sistema de ensino para o outro.
principalmente quem trabalha aí, quem acumula cargos, os docentes, os gestores, enfim, que acumulam cargos, eles percebem muito essa diferença. Às vezes no município tem uma determinada estrutura, com uma determinada regulamentação, campo de atuação ali daqueles empregos, daqueles cargos docentes ou de suporte pedagógico, e no outro município não tem essa correspondência de funções. São outras funções, são outros cargos, são outros vencimentos, outros salários, outras vantagens, tá? Então isso decorre justamente dessa autonomia que os entes públicos têm. Então nós não temos um padrão e cada ente público estabelece então o seu quadro dentro da sua autonomia, dentro da sua competências, das suas competências e responsabilidades, tá? Então é justamente por conta desse poder hierárquico que a administração tem. Então, sempre quando a gente fala, então, vai fazer um trabalho de revisão ou elaboração de um plano de carreira do magistério, uma das primeiras coisas que nós verificamos, que nós checamos com a equipe gestora, é a questão da reorganização do quadro de pessoal, tá? Porque, como eu disse, muitas vezes um gestor, ele assume aquela administração, mas ele verifica que aquele quadro de servidores que ele tem não é o suficiente ou não está adequado. Então, às vezes, ele precisa de um profissional de suporte pedagógico que não tem. Uma das questões, por exemplo, que a gente sempre ouve é a questão do supervisor de ensino. As redes pequenas, os municípios pequenos, muitas vezes eles não têm a figura do supervisor de ensino. É um outro profissional ali do quadro de suporte pedagógico que acaba exercendo essas atribuições. E aí eles sempre nos perguntam: doutora Sarita, é possível, eu posso criar esse cargo, eu tenho a necessidade eu sou obrigada a criar esse cargo? Às vezes eu não tenho tanta necessidade, porque esse papel já é desenvolvido por um outro profissional aqui da nossa rede, aqui do nosso quadro do magistério. Eu sou obrigada a ter esse profissional, a criar esse cargo ou não? E muitas vezes acontece o contrário também, não tem o profissional, não tem a figura, mas tem a necessidade de criar aquela rede de ensino, aquele sistema de ensino, ele sente essa necessidade de ter esse profissional. Então todas essas questões a gente acaba analisando muitas vezes quando a gente vai tratar ali do plano de carreira do magistério. Mas o que eu quero explicar para vocês, o plano de carreira, assim, com o quadro do magistério organizado, ele é o recomendável, tá? É recomendável que o ente público, ele tenha apartado do quadro de pessoal ali daquele município, daquela prefeitura, que ele tenha apartado o seu quadro do magistério, tá? E isso muitas vezes está ali, então, no plano de carreira do magistério. Então, existe uma lei que vem, então, estabelecer aquele quadro de pessoal do magistério, os seus vencimentos, as suas atribuições, as suas vantagens e ali todos os critérios da carreira daqueles profissionais. Isso é o ideal, tá? Mas a gente sabe que tem em outros lugares, em outros sistemas de ensino, esses profissionais do magistério, eles estão incluídos lá no quadro geral de servidores. E isso é muito ruim, tá? Por que é ruim? Principalmente quando a gente envolve questões de vencimento, questões salariais. Se você tem, por exemplo, os cargos de professor e de suporte pedagógico criados lá no quadro geral de servidores, eles não estão num quadro apartado, num quadro do magistério, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o enquadramento de vencimentos desses servidores, desses professores, é o mesmo e é comum com outro servidor da prefeitura. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem lá os cargos de professor de educação básica e ele está enquadrado lá no quadro de servidores daquele município numa referência 20. Mas pode ser que um outro servidor público, que uma outra categoria de servidores públicos de outra área, de outro setor, por exemplo, da área da saúde, também esteja enquadrado naquela mesma faixa de vencimentos 20, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, se por acaso aquele ente público, aquele gestor público, ele precisa adequar o salário do professor, porque existe recurso sobrando lá do magistério, do Fundeb, recursos da educação, ou porque ele precisa adequar o salário daquele professor, o vencimento daquele professor ao piso salarial nacional do magistério, por exemplo, se ele fizer qualquer mudança nessa referência 20 para ajustar essa condição do professor, ele acaba tendo que ajustar automaticamente os vencimentos de todos aqueles profissionais que estão também enquadrados na referência 20, naquela mesma referência
salarial, e muitas vezes isso gera um impacto para aquele ente público, porque muitas vezes ele precisa adequar o salário do pessoal do magistério, daquele profissional do magistério, mas ele acaba tendo que fazer essa adequação para os demais, e muitas vezes isso emperra, na verdade, é algo que vem aí, acaba sendo um entrave muitas vezes para a valorização ou para a implantação de melhorias para os profissionais do quadro do magistério, tá? Então nós temos situações variadas em que o quadro do magistério ele está apartado em legislação própria, então o município tem lá, por exemplo, o seu estatuto e plano de carreira do magistério. Nessa legislação existe um quadro de pessoal, a gente vai falar aqui quem são esses profissionais, vou falar um pouquinho para vocês já já. E ali naquela legislação estão todos os seus direitos, vantagens, a sua tabela de vencimentos, a quantidade de cargos criados para cada uma daquelas categorias, enfim. E tem outros municípios que não tem, outros sistemas de ensino que não tem, que esse quadro tá lá, esse quadro de profissionais do magistério está lá incluído no quadro geral de servidores, e isso aí não é o recomendável, tá? Então, se vocês estão participando de um processo de revisão ou elaboração do plano de carreira do magistério, na medida do possível, tentem tirar esses profissionais, tá? Lá do quadro geral e trazer para o plano de carreira do magistério, montar um quadro específico da carreira do magistério, de maneira que o profissional, ele possa conhecer aquela sua legislação, aquele seu plano de cargos e salários, e ele consiga realmente visualizar qual é o seu enquadramento funcional, quais são as suas vantagens, a denominação do seu cargo, enfim, isso facilita para o profissional do magistério, como também facilita para o gestor educacional quando ele precisa modificar, quando ele precisa implementar vantagens, tá? A Marli Amaral está perguntando, doutora, pode ter os dois, geral e mais o magistério? Sim. Os sistemas de ensino que tem lá o quadro do magistério apartado, eles têm o quadro geral de servidores. O que não se recomenda, Marli, é que conste que esses profissionais do magistério, eles constem nos dois quadros, tá? Porque isso gera uma dificuldade, de repente, às vezes precisa fazer uma alteração lá no quadro geral, aí mexeu no quadro geral, não fez a correspondência de alterações no quadro do magistério, então fica bem confuso. Então, assim, a minha recomendação se ele tá no quadro geral, e vocês forem mexer, forem elaborar o plano de carreira, se ainda não tem, ou se tem o plano de carreira, mas não tem o quadro, tragam esses profissionais para o quadro do magistério, tá? O que não é recomendável é que eles fiquem sendo citados nos dois quadros, no quadro geral e no quadro do magistério, porque isso pode dificultar depois, caso haja alguma alteração na legislação, tá? Então é isso. Então, e a gente pode ter, então, todas essas situações. O quadro do magistério incluído no quadro geral, que não é o recomendável, ou ele estar ali numa lei separada, numa lei apartada, que pode ser aí o plano de carreira do magistério, que é a nossa recomendação justamente para facilitar ali o entendimento desse profissional. E quando a gente fala de quadro do magistério, tá? A criação de cargos públicos, ela deve ser sempre feita mediante lei de autoria do chefe do Poder Executivo, tá? E essa lei, ela tem que conter o quê? No mínimo, o nome, a denominação do cargo, tá? Então, não existe uma denominação padrão. Então, nós temos professor de creche, professor de educação infantil, professor de educação infantil 1, professor de educação infantil 2, professor de pré-escola, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de educação básica, professor de ensino fundamental 2. Enfim, nós temos aí várias denominações, dependendo da organização de cada sistema de ensino, de cada ente público, tá? Nós não temos uma padronização, então nós temos essas variadas formas, mas existe uma nomenclatura, então esse cargo ele precisa estar denominado ali, definido a sua nomenclatura. É necessária a quantidade de vagas, então precisa estar especificado a quantidade de vagas criadas para aquele determinado cargo. Então, eu tenho lá o professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 1. Quantas vagas estão criadas para cada um desses cargos? Por que isso é importante?
Porque a nomeação mediante concurso público para o preenchimento dessas vagas, elas têm que ocorrer dentro desse número de vagas criadas, tá? Porque o administrador público, o gestor público, ele não tem liberdade de ir nomeando quantos profissionais ele quiser, tá? A nomeação, ela só pode ocorrer dentro do número de vagas criadas em lei. Então, por exemplo, se eu tenho 100 vagas de professor de educação básica criadas e as 100 vagas já estão ocupadas e eu preciso de profissionais, eu preciso de mais professores, eu preciso fazer concurso público, eu preciso checar no meu quadro de pessoal se existem vagas desocupadas, vagas criadas que não estão ocupadas, porque aí então eu posso oferecê-las e posso nomear os profissionais que se capacitarem ali mediante concurso público. Tá? Então, se não houver a vaga criada, não é possível a nomeação. Qual é o caminho? Enviar um projeto de lei para a Câmara, porque essa criação desse cargo ela foi criada por lei, então você, mediante uma outra lei, é feita então essa alteração da quantidade de vagas, da criação de vagas para aquele determinado cargo, tá? Então, é imprescindível a discriminação da quantidade de vagas e também a questão dos vencimentos, do enquadramento salarial, tá? Isso é imprescindível. Então, a lei que cria o determinado cargo, ela precisa também trazer qual é o vencimento base, qual é o enquadramento salarial daquele profissional, tá? Isso são requisitos básicos. A questão das atribuições, tá? A gente também recomenda que as atribuições de cada um dos cargos do magistério estejam definidas na legislação, tá? A gente sabe que nem todos os sistemas de ensino têm com muita clareza o descritivo dessas atribuições, mas é recomendável que se tenha. Inclusive, o Tribunal de Contas é uma exigência que o Tribunal de Contas vem fazendo, de que a lei de criação dos cargos, ela venha acompanhada da respectiva discriminação das atribuições de cada uma dessas funções, desses empregos, desses cargos, tá? Muitos sistemas de ensino, às vezes, lá naquela lei de criação do cargo, não especificou detalhadamente as suas atribuições, mas tem, por exemplo, um regulamento apartado, que pode ser um decreto, que traz ali o rol de atribuições desses profissionais. Mas na medida do possível, pessoal, se vocês estiverem fazendo aí a revisão, a atualização do plano de carreira do magistério, organizando o quadro de pessoal, as vantagens da carreira, aproveitem para inserir dentro ali dessa lei, dessa normativa, esse rol descritivo das atribuições. Isso é muito importante, isso dá clareza para o profissional, tá? Inclusive na hora da abertura do concurso público, ele já sabe quais são as atribuições que ele deve cumprir e também traz aí segurança para a atuação da equipe quando ela vai cobrar a atuação desse profissional, quando ela vai realizar a avaliação de desempenho desses profissionais. Então é fundamental que existam essas atribuições. E quando eu falo que isso é necessário a criação e a extinção de cargos deve ser feita mediante lei, por que isso acontece? E lei ainda de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que no caso do município, por exemplo, é o prefeito, no caso dos estados, é o governador do estado. Por quê? Nós temos na nossa Constituição Federal o artigo 61, que fala lá no parágrafo 1º, que são de iniciativa do presidente da República as leis que disponham sobre. E aí vem o inciso 2, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então vejam que a nossa Constituição Federal ela vem e traz essa imposição. Aqui no caso é um dispositivo que se aplica ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União, mas que é um dispositivo constitucional que, por força do princípio da simetria, ele vem replicado aí nas constituições dos estados e nas leis orgânicas dos municípios. Então, se vocês procurarem estudar aí a lei orgânica do seu município, você vai identificar lá que tem algum dispositivo muito semelhante a esse, no sentido de que somente o chefe do Poder Executivo é que pode enviar aí o projeto de lei para a Câmara, criando ou extinguindo cargos, empregos e funções públicas e também estabelecendo o aumento da sua remuneração.
tá? Então, só para vocês compreenderem por que isso acontece. Então, o gestor mudou lá o secretário de educação, o dirigente de educação. Ele quer fazer mudanças no quadro de pessoal. Aquele quadro de pessoal já não atende às necessidades da rede. Ele quer aumentar o número de vagas de determinadas categorias de profissionais do magistério. Ou não, ele quer extinguir alguns cargos e criar outros, ou fazer a redenominação desses cargos, mudar a nomenclatura. Ele pode, mas para isso ele precisa de autorização do prefeito, no caso, se for um município, tá? Por quê? Porque é o prefeito que vai enviar para a Câmara o projeto de lei propondo essas alterações, tudo bem? E lembrando, né, que a regra no serviço público é o concurso público. No caso dos profissionais do magistério, deve ser feito o concurso público de provas e títulos, não só de provas, concurso público de provas e títulos. E aí a gente entra na questão das formas de provimento. Quando você vai estruturar o quadro do magistério, você tem lá uma gama, assim, a maioria dos profissionais, dos cargos que são criados ali, eles são de provimento efetivo, ou seja, são providos mediante concurso público de provas e títulos. Por quê? Porque a regra no serviço público é o concurso público, tá? No caso dos professores, não tem grandes dúvidas, não há grandes dúvidas. Por quê? Porque são realmente cargos técnicos e devem ser providos mediante concurso público. Mas a gente nota, e aí acho que vocês vão fazer essa correspondência aqui comigo, que em relação aos cargos de suporte pedagógico, diretor de escola, vice-diretor, supervisor de ensino, orientador pedagógico, orientador educacional, nem sempre, em todos os sistemas de ensino, esses cargos são de provimento efetivo, são mediante concurso público. Em muitos desses sistemas de ensino, o provimento é em comissão. E isso acontece por quê? Porque a nossa Constituição também permite isso, né? Ela diz lá no artigo 37 da Constituição que são de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo os cargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Então, ainda em muitos sistemas de ensino, esses cargos de suporte pedagógico, a maioria deles são de provimento em comissão, ou seja, não precisam necessariamente ser ocupados por servidores efetivos do quadro. A autoridade competente ali, que no caso do município, de um sistema municipal, é o prefeito, ele pode designar uma pessoa de fora dos quadros de servidores públicos para ocupar aquela função, caso haja previsão legal de que aquele determinado cargo do magistério é de livre provimento, é em comissão, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença dos cargos de provimento efetivo e dos em comissão. E nós temos também as funções de confiança, chamadas funções. Essas sim devem ser ocupadas por servidores de carreira. Então, é possível que aí no seu município você tenha funções de confiança, funções gratificadas, funções públicas que são, e normalmente são aí relacionadas aos cargos de suporte pedagógico, que são ocupadas lá, pode haver uma nomeação, uma designação para aquela função, mas ela deve recair necessariamente sobre um servidor que já é ali do quadro do magistério, um servidor, um professor que já é efetivo do quadro do magistério. Então, essas são as chamadas funções de confiança, tá? Então, nós temos os cargos e empregos efetivos, os cargos e empregos em comissão e as funções de confiança. E também, só para fazer um esclarecimento, quando eu falo de cargos ou empregos, essa nomenclatura, essa denominação decorre aí do regime jurídico funcional que é adotado pelo município. Então, o município que ele tem um estatuto, que ele adota o regime jurídico estatutário ali na relação com os seus servidores, existe um estatuto, a gente fala que aquele servidor público é detentor de cargo público. Quando o município adota o regime da CLT, da consolidação das leis do trabalho, então a gente diz que esse servidor ele é ocupante de emprego público, tá? Então, quando eu falo emprego ou cargo efetivo, é porque aí decorre essa diferença do regime jurídico que é adotado por aquele ente público, ou regime estatutário ou regime da CLT. E só para esclarecer, pessoal, mais uma coisa, a questão dos servidores temporários. É comum nós termos professores contratados por prazo determinado.
A nossa Constituição Federal, ela fala dessa possibilidade, tá? Lá no artigo 37 também da Constituição, fala que nos casos de excepcional interesse público é possível a contratação temporária de servidores mediante lei local. Então, no caso do município, é necessário que exista uma lei local criando essa forma de contratação por prazo determinado. Então, isso é possível, é legal. Mas o que é interessante vocês saberem que esses profissionais contratados por prazo determinado, eles não ocupam nem cargo nem emprego público. Eles não ocupam uma vaga no serviço público, tá? Tanto é que não é necessário a criação, a existência de uma vaga para que exista essa contratação, tá? E por isso, então, que a gente diz que esses profissionais, eles não são detentores de cargo ou emprego, eles ocupam funções docentes temporárias, tá? Então, a gente faz essa distinção também. Então, quando a gente usa a denominação cargos ou empregos públicos, a gente está sempre se referindo àqueles servidores que são efetivos, que são concursados, tá? Quando a gente fala de empregos ou cargos em comissão, são os de livre nomeação e exoneração, estão relacionados aí às funções de direção, chefia e assessoramento e as funções de confiança, que são aquelas que devem obrigatoriamente recair sobre servidores efetivos do quadro, tudo bem? Só para esclarecer aí essa questão para vocês. Então, lá no quadro do magistério, no quadro, quando a gente vai organizar o quadro, a gente faz a previsão só daqueles cargos e empregos efetivos, cargos e empregos em comissão, tá? Por quê? Porque esses dependem da existência de uma vaga criada em lei para que seja, então, feito o concurso público e haja ali a nomeação para ocupar aquela vaga, tá? Por isso mesmo, também, em decorrência de tudo isso, dessa autonomia aí dos entes públicos para organizar o seu quadro de servidores, que nós não temos também um modelo padrão, uma estrutura mínima adequada para o magistério que deve ser seguida por todos os entes públicos, tá? O que nós temos é o poder público tendo que efetivar o direito à educação, é um dever constitucional de ofertar o serviço público, e para que esse Estado, esse poder público, ele cumpra o seu dever, ele precisa então ali dos servidores públicos para poder colocar em prática, para poder executar o serviço, a prestação do serviço público, no caso da educação, o serviço público educacional, que é feito então através dos servidores públicos. Então a gente até fala que tem uma cadeia de entrega do serviço público, né? Nós temos lá a Constituição Federal, as normas nacionais impondo esse dever para o poder público, nós temos as políticas nacionais de educação, e aí vem então através dos órgãos públicos, dos órgãos de educação, dos órgãos de cada sistema de ensino, a distribuição das competências e das responsabilidades entre os órgãos e os servidores públicos para que de fato esse serviço público chegue à população.